Beijo, Raquel. Beijo, Pedro. Raquel, quanto tempo, beijo. Tarcísio, beijo, beijo, Pedro. Beijo, Raquel, Rúbia. Vamos lá, gente. Raquel, querida. Beijo, Natália, que saudade. 3. Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma palestra aqui da nossa Comissão de Direito Digital maravilhosa, presidida pela doutora Roseli Gomes Martins. Bom, vamos começar aí, já começou o início da gravação, lembrando os participantes que o evento está sendo gravado e quem quiser não é obrigado a deixar o vídeo ativado durante a palestra, pode desativar o vídeo, a gente vai pedir também para desativar o som, para não dar eco, nada disso. Se tiver alguma intervenção para fazer, aí no final faz a pergunta ou de repente liga o microfone só para isso e aí desliga em seguida, tá bom? Queria cumprimentar aqui a nossa palestrante, doutora Rosana, muito obrigada pela disponibilidade, é um prazer tê-la aqui com a gente, em nossa casa virtual. E vou cumprimentar todos os demais presentes. Doutora, não estou ouvindo a senhora, tá desligado o microfone. Obrigada, desculpa, está desligado. Imagina, imagina. Agradeço o convite e espero fazer uma palestra ao contento. Com certeza, com certeza. Gente, eu vou pedir para vocês colocar o nome do usuário e o nome de vocês, tá? E enviar o nome completo depois e o e-mail no chat para poder fazer o certificado, tá bom? Lembrando que o prazo para confecção do certificado é de 60 dias úteis. Bom, eu vou convidar agora a doutora Roseli para fazer a leitura do currículo da nossa palestrante, por favor, antes da gente começar. Rô, tá por aí? Estava desligado. Pronto. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo comparecimento de todos, por prestigiarem a nossa comissão e a nossa palestra de hoje. Eu vou ler o currículo da doutora Rosana, minha amiga querida. A doutora Rosana de Almeida Coelho é advogada, formada pela Universidade Católica de Santos no ano de 1986, titular da Sociedade Individual de Advocacia Rosana de Almeida Coelho, especialista em Direito do Trabalho certificado em Implantação e Prática da LGPD pelo Instituto de Direito Contemporâneo em agosto de 2021, LGPD nos tribunais Next Law Academy, agosto de 2021, Programa Trilha LGPD Next Law Academy, agosto de 2021, LGPD, os riscos trabalhistas e o compliance, e LGPD Conformidade Academy, fevereiro de 2022. Doutora Rosana, eu acho que podemos, né, doutora Natália? Podemos sim. Eu quero antes só agradecer o apoio da Comissão de Cultura e Eventos também, na pessoa do presidente, doutor Jorge Alberto de Santana. E doutora Rosana, por favor, a senhora pode começar. No final a gente abre para as perguntas, tá bom, pessoal? Obrigada, viu? Ok, obrigada a todos. Uma boa tarde. Espero que a gente consiga debater bastante esse assunto que, vamos dizer assim, não vamos dizer que ele seja controvertido, porém, são muitas novidades que a LGPD está trazendo e a gente tem que estar todo dia atento às novidades. Os tribunais pouco ainda se manifestaram, então, nós estamos construindo a nossa jurisprudência e, por isso, a gente precisa estar bem atento ao que a lei vem nos determinando. Eu vou passar um material e, em cima dele, a gente vai conversando. Qualquer dúvida, é só sinalizar, às vezes é mais fácil já responder no momento da apresentação, senão a gente pode deixar para o final, tá bom? Vou compartilhar com vocês da tela e a gente vai conversando no decorrer. Doutora Rosana, a dinâmica de, se a senhora preferir que as pessoas interrompam e peçam para, sinalizem para poder perguntar, ou ao final fica a senhora e a escolha de como prefere conduzir. Tem palestrante que não gosta de ser interrompido porque acha que perde a linha de raciocínio, e tem outros que preferem responder durante. Eu, por exemplo, prefiro responder durante, porque senão como nós vamos falar fica mais dinâmico. Como são tópicos, eu acho que, afinal de cada tópico, a gente pode debater o assunto, caso alguém tenha interesse, senão fica a critério de cada um, se prefere deixar no final. Mas como eu dividi por tópicos, eu não me oponho que a gente fale ao final de cada tópico. Perfeito, então, doutora. Obrigada. Nada, imagina.
Vou começar a fazer uma pequena explanação em relação à LGPD, no sentido de que ela, ao contrário da GDPR, ela não faz nenhuma referência expressa às relações de trabalho. Porém, pelo seu próprio artigo 1º, o que ela fala? A definição vem ser: qual é o objetivo da LGPD? Proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Isso está totalmente embutido dentro da CLT. Então, não tem como a gente afastar as relações de trabalho da Lei de Proteção de Dados. Porque, afinal de contas, a gente pode ver o quê? Que dentro da empresa talvez seja o setor que mais está sujeito a dados pessoais, porque não só os dados, mas principalmente ao controle desses dados. No decorrer da palestra, a gente vai entender isso melhor. Então, voltando aqui ao slide, né, ela não faz referência expressa na relação de trabalho, porém, a maioria das empresas, a parte dos documentos, dos dados pessoais, se centralizam no departamento pessoal, no RH. Então, isso é muito importante, que as empresas tenham uma política de privacidade bem detalhada, porque é em cima disso que ela vai criar essa consciência. A gente pode dizer que a LGPD vem proteger os dados pessoais da pessoa natural, estando assim presente em toda a relação de trabalho existente, seja desde a pré-contratação e continua após o término do contrato de trabalho. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque não é só terminar o contrato que termina as obrigações. A guarda de documentos, ela, para atender determinadas legislações, ela permanece após o encerramento do contrato de trabalho. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, hoje, o RH coleta muita informação, muitos dados, sejam eles dados identificados ou identificáveis. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a lei protege todos os dados que venham identificar ou tornar identificável a pessoa natural. Então, além dos documentos como RG, CPF, carteira profissional, nós temos aqueles que podem tornar a pessoa identificável. Uma imagem, a biometria, os atestados médicos, que são dados sensíveis, correspondência eletrônica, enfim, inúmeras informações contidas dentro da empresa que tornam o trabalhador identificável. Então, hoje a gente toma muito cuidado com tudo isso. Nós, profissionais do direito, temos que estar bastante atentos, estejamos nós do lado do reclamante, do lado da reclamada, né, do lado da empresa, do outro trabalhador. A importância do conhecimento dessa lei é muito grande para que evitarmos prejuízos de ambas as partes. Vamos começar na pré-contratação. Tá? Hoje a empresa abre uma vaga e ela acaba coletando os currículos de inúmeras formas. Isso é um risco gravíssimo para a empresa, porque ela coleta tanto dados físicos como digitais. Ela aceita, infelizmente, a maioria das empresas vem fazendo isso, né? Ela recebe os currículos via e-mail, via WhatsApp, infelizmente, existe isso, e pelo meio físico, através até da própria portaria, passando por inúmeras pessoas até chegar no RH. Então, uma das coisas mais importantes que a gente deve orientar o empresário é o quê? Criar um canal de coleta e que esses currículos venham única e exclusivamente daquele setor. Vamos minimizar riscos. Uma das coisas mais importantes que o empresário hoje precisa fazer é minimizar os riscos. E esse já é um grande caminho. Se for possível, crie uma ficha de análise do candidato. Então, você criou a vaga, identificou a função que precisa, que
que essa vaga, né, vai ser preenchida, estabelecer vamos dizer assim, as habilidades técnicas e os documentos estritamente necessários para esse primeiro contato. Então, o que a gente vai precisar nessa fase inicial? É selecionar os dados desse candidato e ele vai ser encaminhado para a entrevista. Então, preencheu a parte técnica, ele tem o currículo dele, as habilitações técnicas deles preenchem a vaga, então ele passou para a entrevista. Entrevista, ela tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que pode fazer a entrevista. A pessoa que vai entrevistar o candidato, ela tem que saber quais as perguntas precisam ser feitas. Ela tem, acima de tudo, ter formalizado um termo de confidencialidade com a empresa, porque, afinal de contas, o que vier para ela não pode ser repassado. Sabe, o termo de confidencialidade dentro da LGPD é um dos documentos mais importantes que a empresa precisa ter. Porque aquele ditado, né? O que é da empresa não pode sair da empresa. A gente vê muita conversa, a gente até que eu comento assim, você está dentro do ônibus e tem duas pessoas conversando, só que o terceiro que está atrás conhece a pessoa envolvida no assunto. Isso é um vazamento de dados. Então, cuidado. Tá? A confidencialidade é uma coisa muito importante. A pessoa que vai fazer a entrevista, ela tem que tomar uma cautela muito grande no sentido de que quais as perguntas a serem feitas, o que vai ser colhido nessa entrevista. Cuidado com os informativos que podem caracterizar uma discriminação. Jamais podemos falar em questões de religiosas, sexuais, partidos políticos, sindicalizações. Isso não é momento de ser falado. Aliás, momento algum, né? Por quê? Porque hoje você faz independente da LGPD, esses critérios usados tanto na parte de currículo como na parte da entrevista, pode caracterizar o quê? Uma contratação com discriminação. Então, muito cuidado. Quando você faz a entrevista para o candidato, usa a melhor forma de conversar com ele. Você está preocupado com as questões religiosas porque a empresa trabalha aos finais de semana. Jamais pergunte qual é a religião do candidato. Pergunte para ele, você está disponível para trabalhar em finais de semana? O objetivo será alcançado da mesma forma e você não causou nenhum tipo de discriminação. A mesma coisa. Mas é uma mulher, será que ela viaja? Tem filhos, não tem filhos? Não pergunte se tem filhos. Pergunte simplesmente se ela vai estar disponível para viajar pela empresa durante 15, 10 dias. Eu digo a mulher porque, infelizmente, a mulher é muito discriminada na questão de filhos. Porque a empresa já acha que a mulher não vai poder fazer determinadas coisas porque os filhos vão atrapalhar. Infelizmente, isso acontece muito. Então, cuidado com essa entrevista. Oriente o seu cliente que esse tipo de situação não pode ocorrer. Tá? Ainda na fase pré-contratual, nós temos a questão do descarte de documentos. O candidato que não foi aprovado, como vai ficar essa situação? Ele tem que estar ciente do descarte, como vai funcionar. Então, eu sugiro dois caminhos. Fazer uma ficha informativa. Ciência de descarte no caso de não aproveitamento do candidato, ou no caso de consentimento de permanência dos dados no banco de dados da empresa. Quando o candidato, aceita e tem interesse em permanecer nesse cadastro, é muito importante que ele diga quanto tempo esse cadastro vai ficar dentro, né, esse currículo vai ficar na empresa, se isso será compartilhado, se a empresa tem faz parte de um grupo econômico, se pode ocorrer o compartilhamento, tudo precisa estar escrito. O consentimento, ele tem que ser muito claro, não pode ter nenhum tipo de obscuridade. Por quê? Porque um dos princípios da LGPD é a transparência.
Nós temos que deixar claro a finalidade, essa necessidade e a transparência em todas as informações. O descarte tem que constar também, afinal de contas, a empresa não pode ficar eternamente com os dados desse candidato. No mais, currículo, ele é atualizado com frequência. Então, não existe essa história de fiquei com o currículo por 1, 2 anos. Daqui a 2 anos a pessoa já tem outro currículo, porque o mercado é ativo, há necessidade de se atualizar. Então, o que acontece? Não tem validade mais aquele currículo. Então, a sugestão é permanecer com esse currículo em torno de uns 6 meses, não mais do que isso. Só que isso tem que estar informado. Tanto informado daquele que o descarte é imediato, caso ele não seja aprovado, e daquele que, caso não seja aprovado, tenha interesse em permanecer no banco de dados da empresa. Então, lembre-se, sempre comunicar o candidato, porque é uma das exigências da LGPD, essa transparência nas transações dos dados. Transações, eu digo, na verdade, do tratamento dos dados. Aprovado o candidato, contratado, nós começamos uma nova fase, onde muitos dados serão coletados, na sua grande maioria, dados para cumprimento de exigência legal. Na pré-contratação, nós estamos amparados com a base de cálculo, da base legal para pré-contratação. O contrato de trabalho, ele é um contrato, os dados têm a base legal contratual, só que nós temos agora inúmeros dados que serão colhidos para fins de cumprimento de obrigação legal. Nós vamos precisar de documentos, nós vamos precisar de informações, como, por exemplo, se a pessoa tem filhos menores de 14 anos, o salário é compatível com o recebimento do salário família, então você vai precisar dos dados dos menores. Isso daí, mas eu preciso de consentimento desde que a informação seja, eu tenho filho menor de 14 anos e tenho um salário compatível, passou a ser uma obrigação legal. Mas é interessante que se tenha isso tudo informado para o nosso atual empregado. Além dos dados coletados, nós temos a questão de compartilhamento. Os dados do candidato serão, não mais candidato, mas sim empregado, eles são compartilhados com contabilidade, com INSS, com fundo de garantia, plano de saúde, empresa de fornecimento de vale transporte. Tudo isso tem que ser informado. Inclusive, aqueles que têm um amparo legal. Eu preciso compartilhar os dados com o INSS. Coloque no contrato. Os dados pessoais serão compartilhados com por uma obrigação legal, de acordo com o interesse da empresa, a questão da contabilidade, o plano de saúde. No caso, se esse plano de saúde ele é uma obrigação por norma coletiva, ele acaba sendo uma obrigação legal. Se ele é um oferecimento voluntário da empresa, ele passa a ser consentimento. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que é colhido e qual a finalidade. Por isso, a importância da finalidade do tratamento dos dados. Tá? Então, na LGPD, nenhum dado pode ser colhido sem uma finalidade específica. Isso é uma coisa que tem que ficar embutida na nossa cabeça. O empregador não pode coletar dados sem um fim específico. E esse fim tem que ser esclarecido ao titular dos dados. Tá? O princípio da transparência, ele está atrelado a toda a relação de trabalho. Gente, desculpa, eu acabei passando da pré-contratual para a fase já contratual. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta em relação à fase pré-contratual? Eu peço desculpas porque acabei passando direto. Vou dar sequência, então, nessa Rosana, Oi. eu quero.
Então, tá, vamos lá. Você falou na fase pré-contratual sobre o descarte dos currículos, Sim. né? E de que forma poderia ser feito esse descarte desses currículos? Porque, às vezes, você mesmo disse que as empresas recebem ele como na forma física e outros na forma digital. Sim. Da forma física, a gente aconselha sempre usar o quê? Uma fragmentadora de dados, de documentos. Porque não é rasgar o papel ou simplesmente amassar, porque isso daí amanhã ele está sendo apresentado. Então, o descarte sempre por meios mecânicos, se é assim que a gente pode falar. A questão de uma fragmentadora, para que aquele documento seja realmente ilegível. Na questão digital, existe toda a parte da segurança da informação, das técnicas de informática, que vão produzir essa forma desse incineramento, dessa incineração, desse descarte. Mas também a gente pode anonimizar os dados. Assim, aqueles que vão ficar, eu acho que seria interessante a anonimização. Aqueles que serão descartados pelo mecanismo fornecido pelo técnico de informática, que vai passar essa informação, e a questão dos físicos através da fragmentadora. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A minha grande experiência aqui no assunto de uso do Zoom, eu minimizei minha tela e não consigo mais voltar. Como faço, Adriana? Alô? Oi, Rô, diga. Oi. Eu não estou conseguindo voltar a tela para mim. Eu tentei minimizar o texto e acabei enxugando a tela e agora eu não estou conseguindo abrir. Do Zoom? É. Não aparece um quadradinho no canto do teu computador só com a imagem? Clica nele. Não. Ah, peraí. Peraí, deixa eu... Se você minimizou, está embaixo. Ó, quando você minimiza, aparece no cantinho do computador o quadradinho. Aí tem dois quadradinhos, um sobre o outro. Ó. Aí você clica em cima que ele abre. Eu clico em qual? Em cima, nos dois quadradinhos. Tá. E aí, como é que eu volto para a tela da apresentação? Para mim está aparecendo LGPD Tá na fase aparecendo. contratual. Ah, para mim fugiu aqui da minha tela. Então, descompartilha a tela e entra de novo. Compartilha de novo. Isso. Agora compartilha de novo, Rô. Gente, desculpa, que assim... Não tem problema, a minha parte técnica é bem fraquinha. Não tem, estamos aqui para te ajudar. Tá ótimo. Pronto, deu? Deu, agora já me entendi. Roseli, já se achou? Já me achei. Essa questão do descarte ficou claro? Ficou sim, obrigada. Claro. Ficou claro assim, obrigada. Então, todo o descarte a gente fala assim, a gente sempre orienta dessa forma, por quê? Porque muita gente pensa assim, mas eu rasgo. Gente, o rasgar sempre fica dados, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, usar uma fragmentadora seria o ideal, porque realmente na hora que você coloca na fragmentadora, o documento fica totalmente ilegível e isso garante uma segurança. Ou você pode queimar também, né, Rô? Se você Sim, tem um espaço num sítio e tal, você pode queimar, né? É que acho que às vezes fica mais difícil, né, de fazer o descarte através desse processo, da queima, né? Mas se você tem, eu não conheço, tá? Mas vamos supor, existe a disponibilidade de um forno que faça isso,
O importante é que o descarte não deixe rastros dos dados pessoais. E esse descarte, ele deve ser informado ao titular de dados também. Tá? Ele precisa conhecer todo o tratamento dos dados, desde a sua coleta, o armazenamento, a segurança, o manuseio desses dados, o compartilhamento e a forma de descarte. Então, é importante que a empresa tenha isso bem definido, porque, uma vez questionada pelo titular de dados, é um dever dela informar, está dentro das obrigações e dos direitos dos titulares. Eu perguntei, Rosana, pelo seguinte, porque nós temos já empresas, principalmente aqui no estado de São Paulo, que já estão se especializando no descarte de documentos físicos e digitais. Sim. E estão ganhando uma fortuna, principalmente com escritórios de advocacia, por conta disso. Aí nós temos uma questão, Roseli. Se eu falo para o meu titular, eu tenho que informar para ele que o descarte é feito pela empresa X, porque eu estou compartilhando esse dado. É compartilhamento de dados, eu sei. Então, ele tem que também consentir, né? Sim, porque mais um compartilhamento. Então, naquela relação que você coloca de compartilhamento dos dados, você vai ter que incluir esse compartilhamento. Porque eu sei que assim que ela sair da porta, certo. Porque eles fazem o descarte digital através da criptografia e da subscrição, né? Sim. Então, existem várias formas, né? O importante é que seja comunicado ao titular dos dados a forma que esse descarte vai ocorrer. E se houver o compartilhamento, isso daí tem que ter a ciência e o aceite dele. Tá bom, obrigada. A gente tem que tomar cuidado também, agora eu falei não confundir autorização, aceite com consentimento. O consentimento, ele tem uma regra própria na LGPD, qual é o consentimento válido, porque ele tem que ser claro, expresso, transparente, não pode haver nenhum tipo de vício. Então, cuidado quando você vê consentimento e autorização. Para a LGPD, são conceitos totalmente distintos. Obrigada, Rosana. Nada. Doutora Rosana, oi. Referente ao descarte, além dele ser comunicado a forma do descarte para o titular, precisa ser comprovada a forma que vai ser adotada. Por exemplo, se eu for rasgar esse papel, ou se eu for incinerar, enfim, eu preciso comprovar que está sendo feita dessa forma, ou só documentando a forma que será, já é ok? Você não vai fazer, você vai fotografar, se você tiver meios de prova disso, porque vamos supor que no caso que a Roseli nos passou, que você vai passar para a empresa vai dar uma declaração da ocorrência desse descarte, isso é um documento. Vamos supor que você vai fazer esse documento na sua empresa. Então, você vai fazer uma ata, um documento dizendo que os documentos foram, vamos supor, fragmentados através da fragmentadora X no dia 16 de maio de 2022, às 15 horas. Esse é o documento. E você vai ter, você não tem... Se você tiver elementos a mais, melhor. Senão, isso seria o suficiente. A cautela de como fazer, se puder, por exemplo, fotografar... Sim, você vai colocar... É aquela assim, você vai fotografar. É uma situação até meio difícil, porque você vai fazer o quê? Você vai fazer a foto do documento e vai colocar ele na fragmentadora. Você vai fazer... É complicado. Mas, assim, se tiver meios de você fazer essa comprovação, ótimo. Se você vai fazer o descarte único e exclusivamente do contrato de trabalho, é válido. Mas se você vai fazer de um volume muito grande, vai se tornar uma coisa bastante difícil de você fazer essa prova
de visualização do descarte. Tá certo, obrigada. É uma coisa difícil, mas o importante é que você diga, você esteja documentado a forma, o dia. Eu oriento a falar descarte dos documentos A, B, C e D através da fragmentadora tal, realizado no dia tal, às tantas horas, pelo funcionário tal. É importante isso. Quem está fazendo a fragmentação ou quem está fazendo o descarte digital. Quanto mais transparente a operação, melhor. Porque a gente tem que pensar o seguinte, nós temos duas situações aqui, nós temos a situação administrativa e a situação judicial. Nós temos a ANPD, que vai nos cobrar tudo isso, nós temos o titular dos dados, que vai cobrar tudo isso. Os processos judiciais já estão aí, as indenizações já estão correndo. Então, quanto mais prova nós tivermos a nosso favor, sempre será melhor. Tá? Muito obrigada. Isso também acontece na fase contratual, porque na fase contratual o volume de dados acaba sendo maior. Só que é nessa fase que nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar em cima desse empregado, nós vamos fazer a conscientização das normas da LGPD. Temos que entender o seguinte, ele é o titular dos dados perante a empresa, mas ele também é o funcionário que muitas vezes vai manusear os dados, seja no setor de compra, seja no setor financeiro, seja no próprio RH, esse colaborador, ele também é vamos dizer assim, não vou dizer, é que às vezes a gente confunde, falar que ele é um operador, mas na verdade ele manuseia, em nome do empregador, os dados pessoais. Então, ele tem que ser feita uma conscientização muito grande. Então, é muito importante o quê? A política de privacidade. Gente, a gente fala isso, política de privacidade, código de conduta, regulamento interno. Hoje, eu oriento a toda e qualquer empresa a ter esses documentos. Por uma coisa simples, o que é documentado, o que é apresentado, o que é treinado, pode ser cobrado. Se eu não tenho nenhum documento que prova faço eu de que eu dei as informações para o meu colaborador. Então, são todas cautelas que precisam ser atendidas, tanto por lado do empregador como por conta do empregado. Nós tivemos recentemente uma decisão que correu bastante na internet, do colaborador que utilizou de informações, de dados pessoais de clientes, passando para o seu e-mail pessoal para poder fazer um serviço em casa. Ele foi dispensado por justa causa. Justa causa foi mantida, única e exclusivamente porque a empresa fez a prova de que ele tinha ciência de que não podia fazer isso, através do seu termo de política de privacidade, da prova dos treinamentos, de toda a conscientização. Se a empresa não tivesse isso, o empregado iria alegar, eu não tinha conhecimento. Quando eu entrei na empresa, eu recebi simplesmente a política de privacidade, mas nunca ninguém me orientou. Essa justa causa teria sido cancelada. Então, uma coisa que a gente fala muito é o seguinte, não basta entregar o livretinho na mão do empregado na sua integração. Não basta entregar o código de conduta, não basta entregar o termo de política de privacidade. Ah, mas ele deu o aceite. Gente, é que nem EPI. Entregou EPI, treinou, fiscalizou? Não. Então, se você não fez nada disso, como que você vai punir? Então, não basta ter o aceite, o consentimento, a concordância nos termos de regramentos da empresa, seja o código de conduta, o regulamento interno e a política de diversidade. A fiscalização, o treinamento, a conscientização estão atrelados e tudo isso documentado. Isso vale tanto para o empregado como para a empresa. Isso é uma garantia de todos.
Eu não posso exigir o que eu não treino, eu não posso cobrar aquilo que eu não dou. Então, muito importante que a empresa trabalhe com a conscientização. E a conscientização, ela vem de cima, vem desde o alto escalão até o mais simples empregado. Então, não adianta a empresa investir em LGPD, ter está totalmente documentada, fez a sua implantação, fez o seu mapeamento, fez tudo o que tem, se ela não conscientiza os seus colaboradores. Então, todos os dados coletados, seja na pré-contratação, na fase contratual, na pós-contratação, eles estão vulneráveis. Por quê? Porque não existe a conscientização. Então, veja que nós, na contratação, nós vamos usar muitos dados sensíveis. Nós usamos a biometria, nós usamos toda a parte de saúde, nós temos a questão do ASO, nós temos a questão dos atestados médicos, nós temos a questão dos dados de crianças e adolescentes, no caso dos filhos dos trabalhadores, seja para plano de saúde, seja para questão de salário e família. Então, são muitos dados. Então, a conscientização, ela é diária, porque implantar a LGPD dentro de uma empresa não é difícil. O duro é fazer a manutenção. A conscientização, ela é diária. Então, é uma coisa que eu repito bastante, porque a gente é um dos deveres do RH trabalhar com isso. Então, todos os trabalhadores precisam ser treinados, do independente do setor que trabalham, ainda o chão de fábrica. Por quê? Porque saber que um empregado está doente, corre fácil a notícia, não pode correr. Tá? Nós temos que tomar cuidado com isso. A gente vê aquela história, fulano está grávida, mas ela não queria que ninguém soubesse, mas alguém soube e já contou para todo mundo. Não pode ser feito isso. A gente tem que tomar muito cuidado e conscientizar. Não é porque... mas esse documento está sigiloso no RH. Ele está sigiloso, mas a gente fala, a Rádio Peão está falando. Rádio Peão tem que ser conscientizada que esse assunto não... Os assuntos relativos a dados pessoais não são motivos, não podem ser objeto de conversinhas, de fofoquinhas, de coisas mais. Então, tudo isso tem que tomar muito cuidado. Passando para alguma questão em relação à parte contratual, eu passei assim de uma forma geral em relação aos dados, porque nós vamos ter dados pessoais, a gente fala tradicionais, normais, e os dados sensíveis. Eu acho que não existe dúvida em relação a isso, quanto ao rigor que a LGPD tem em relação aos dados sensíveis. Nós não podemos jamais afastar essa situação. Então, nós temos que tomar cuidado com aquelas benditas fichas de registro, que elas têm inúmeros dados e muitas vezes ficam expostos. Isso não pode. Os aditivos contratuais, os empregados que já existem na empresa, nós vamos ter que fazer esses aditivos. Os novos empregados, eles vão estar já com a parte referente à LGPD no seu contrato. Então, tudo isso a empresa tem que tomar muito cuidado. Agora, eu observo a questão do compartilhamento. Essa é uma situação delicada dentro da empresa e a gente não pode esquecer que isso precisa ser apresentado para o colaborador de uma forma bastante transparente. Passando para a questão dos dados pós-dispensa, a gente vai ter que seguir uma situação bastante delicada, que é a legislação tributária, previdenciária, trabalhista. Com a rescisão do contrato de trabalho, a relação contratual está extinta, mas a obrigação de guarda dos documentos permanece. Não pode, infelizmente, quando o colaborador chegar para você e falar, olha, eu fui dispensado, eu exijo todo o descarte dos meus dados. Isso não pode acontecer. Se você fizer isso, você terá um grande problema, não só com uma possível reclamação, uma eventual ou possível reclamação trabalhista,
com todos os meios, como é que eu posso dizer, a questão das obrigações legais que você vai deixar de cumprir. Então, é importante que seja informado isso ao trabalhador. O descarte dos seus dados não poderão ser feitos de imediato. E é interessante que a empresa tenha uma tabela de descarte. Isso precisa estar dentro do gerenciamento de dados da empresa. Por quê? Porque quando o empregado for desligado da empresa, ele tem todo o direito de saber por quanto tempo a empresa vai permanecer com os seus dados. Então, nós temos a questão de uma eventual reclamação trabalhista. 2 anos após o término do contrato de trabalho. Sim. Porém, se o empregado entra com a reclamação trabalhista no último dia, quando será essa intimação? Quando a empresa será intimada para apresentar defesa? 1 mês, 2 meses, 6 meses? Então, aconselha-se que esse prazo para fins de um exercício de direito numa questão de um processo judicial, ela seja estendida além dos 2 anos, pelo menos por mais uns 6 meses, para garantia de que essa documentação esteja na mão do empregador para que ele possa apresentar a sua defesa. Então, vamos orientar no sentido de que 2 anos da reclamação trabalhista e aproximadamente 6 meses, dependendo da vara, da localidade, a intimação para apresentação de defesa. Agora, nós temos a questão previdenciária, que a maioria dos documentos são 10 anos. Previdenciária, que pode chegar a 30, não são todos os documentos, mas precisa. Nós temos a RAIS, nós temos a questão da ASO, nós temos inúmeros documentos que precisam estar definidos para o trabalhador. Por que esses documentos não vão ser descartados? Não naquele momento. Então, nós vamos ter que fazer uma tabela assim, X documento, prazo e amparo legal. Orienta-se que todo o RH tenha isso. Por quê? Porque na hora que o trabalhador, quando ele for pedir informações, o que é um direito dele, você tenha como afirmar, os seus documentos X será mantido até tal data por conta da lei tal. Então, são cautelas que antes a empresa não tinha e hoje ela terá que ter. Por quê? Essa informação é um direito do titular de dados. E os descartes será feito da mesma forma que é feito na pré-contratação. Incineração, fragmentação ou incineração no caso dos documentos físicos e o sistema digital, né, a forma de descarte digital para os processos digitais, para os documentos digitalizados. Nesse caso, a manutenção dos dados pós-contrato, eles terão a sua base legal alterada. Nós não temos mais o cumprimento de contrato, porque o contrato já se extinguiu. Então, nós vamos ter, nesse caso, o amparo legal. A base legal será o cumprimento de uma exigência legal e o regular direito do trabalhador, exercício do regular direito do empregador por um eventual processo trabalhista. Ou uma outra ação, uma ação movida pelo próprio Ministério do Trabalho, ou pelo sindicato, mas para fins de processo judicial. Com terceiros, também temos que nos preocupar com os terceiros contratados. Por quê? Porque à medida que você contrata um terceiro, ainda que o único dado coletado seja a sua identificação na portaria para fins de autorização para permanência dentro da empresa, já é um dado coletado. Então, a empresa tem que tomar muito cuidado se aquele terceiro que foi contratado segue a lei de proteção de dados.
porque nós sabemos que hoje a LGPD, ela fala em responsabilidade solidária. Perante a Justiça do Trabalho, a responsabilidade trabalhista, ela é subsidiária, mas para fins de lei de proteção de dados, ela é solidária. Então, nós temos que tomar muito cuidado quem vamos contratar. E como esse contrato deve ser feito. Tá? Na hora que você contrata um terceiro, as obrigações da responsabilidade de cada parte tem que estar muito clara. E a possibilidade de que a gente possa auditar essa empresa, isso não, fazer uma auditoria para fins de saber se essa empresa realmente está fazendo o tratamento devido. Porque, afinal de contas, a nossa empresa irá responder solidariamente com o caso de violação desses dados. Então, a contratação de terceiros, ela deve ser muito analisada. Só que até que a gente, né, orienta, é necessário a contratação de terceiros? Sim, ótimo, vamos contratar. Então, vamos ver quem vamos contratar. Tá? A idoneidade dessa empresa vai também incluir o enquadramento na LGPD, a adequação. Hoje, é mais um requisito da idoneidade, é a adequação na LGPD. Uma parte, hoje a gente fala que os grandes vão começar a cobrar dos pequenos e logo todos vão ter que estar adequados. Por quê? Porque uma empresa de grande porte, que é muitas vezes uma multinacional ou que trabalha no mercado exterior, ela é obrigada a estar adequada à lei de proteção de dados. Mas ela contrata um terceiro, ela vai começar a exigir que esse terceiro esteja enquadrado, esteja adequado, porque ela não vai correr esse risco. E assim sucessivamente. Os entes públicos, no processo licitatório, a LGPD é uma exigência. Então, aos poucos, as empresas vão se conscientizar da necessidade desse enquadramento. A gente tem que entender o seguinte, a LGPD, ela é uma questão cultural. Ela vai uma questão de conscientização e não é aqui no Brasil. É um movimento global. Ela vem, falando de um grosso modo, desde a década de 70 na Alemanha, que ela vem sendo difundida essa questão da proteção de dados. Chegou a nós em 2018, aplicada integralmente a partir de 2021, mas ela é mundial. A Europa é o berço da proteção de dados? Sim, e é lá que começou tudo, e lá é que está sendo feitas as cobranças. Então, hoje, todo e qualquer país, para participar dessas negociações com empresas europeias, eles precisam estar adequados. Então, uma coisa vai puxar a outra. A minha empresa é uma multinacional francesa, só que eu contrato terceiros brasileiros, essas empresas brasileiras estão de acordo com a LGPD? Não estão, precisam estar. E assim vai, a cadeia vai se formando. Então, a questão da contratação de terceiros, eu acredito que vai ser a cordinha que nós vamos puxar para a adequação da lei de proteção de dados. Os grandes vão começar a puxar os pequenos através dessas contratações, porque ninguém vai querer ser responsável solidariamente com uma empresa que não está adequada. Então, cuidado com a contratação de terceiros. Os cuidados são os mesmos. Porque se o terceiro não está adequado, nossa empresa será penalizada lá na frente. A gente fala, o contrato tem que prever essa responsabilidade, tá? Porque o dano pode ser muito grande, porque a gente tem que prestar atenção no seguinte, o dano maior não é a multa que a autoridade nacional vai aplicar, aquele famoso 50 mil. Não. A multa maior pode vir de uma indenização
civil ou trabalhista. E mais do que isso, a perda reputacional da empresa. Uma empresa que está envolvida numa questão de vazamento de dados, ela já não é bem vista. Então, temos que cuidar muito cuidado dessa parte. Então, a contratação de terceiros, ela é um cuidado a mais. A gente vê aqui que o próprio artigo 42, ele prevê o controlador operador de dados deve reparar dano patrimonial, coletivo, moral ou individual causado a terceiro. Essa responsabilidade é solidária nos termos do parágrafo 1º. Então, muito cuidado com essa parte. E aí vem aquela questão do trabalho remoto. Agora, mais do que nunca, as empresas vêm se utilizando do trabalho remoto e, em alguns casos, não vai haver mais o trabalho presencial em algumas categorias. Por questões financeiras, por questões práticas, e a gente, por estudos, já foi verificado que muitas empresas tiveram um aumento de produção com o trabalho remoto. Então, em alguns setores produtivos, essa situação não volta mais para o presencial. Então, temos que tomar cuidado no quê? Principalmente, qual é o equipamento utilizado? É o equipamento pessoal? Não é aconselhável. É aconselhável que a empresa forneça um equipamento. Por quê? Porque dentro da nossa empresa, nós temos toda uma segurança da informação. Os nossos equipamentos estão todos preparados. O equipamento que está sendo utilizado pelo trabalhador na casa dele é um equipamento pessoal que ele usa para fazer o serviço dele, que o filho usa para fazer serviço da faculdade, alguém usa para assistir vídeos, etc, etc, etc. Então, que segurança esse equipamento tem? É muito importante que a empresa pense nisso, quando adotar o trabalho remoto. Conscientização sobre essa privacidade e proteção de dados é o treinamento, aquilo que eu falei desde o começo. LGPD é conscientizar e treinar. O termo de confidencialidade é para todos, não só para quem está no trabalho remoto. Mas no trabalho remoto ele tem que ser mais amarrado. Ele tem que estar mais detalhado. Por quê? Porque não existe, no caso do trabalho remoto, a fiscalização. É muito difícil. A questão do uso do computador, levanta, deixa a tela aberta. Isso são cautelas que a gente fala dentro da empresa, porque você levantou, você foi tomar uma água, coloca a tela no espera, deixa nada visível na sua tela, assim como nada de documento exposto. Nós não temos como fazer esse controle no trabalho remoto. Então, nós temos o quê? A informatização e a conscientização sobre essa proteção desses dados. E temos o termo de confidencialidade. E não podemos esquecer nunca que é a empresa o controlador de dados, e é ela que vai responder sobre o vazamento desses dados. Então, toda cautela é pouca. Tá? Então, na política de privacidade, isso vai ter que estar muito claro, essas definições. Então, nós vamos ter a questão de como os documentos são compartilhados, que sejam feitos única e exclusivamente pelos e-mails corporativos da empresa, não permitir uso de e-mail particular, não permitir o uso de aplicativos de mensagens. Então, cautelas que a empresa precisa tomar cuidado. Vão ser feitas reuniões virtuais, cuidado com o fundo de tela. Nós vemos isso todo dia na internet, né? As brincadeiras, é alguém que passou de toalha, alguém que... Gente, isso vai ficar no arquivo da empresa. É violada essa informação, aparece lá a mulher, o filho de alguém que passou de toalha atrás
da pessoa que está usando, que está participando da reunião. Então, são cautelas que vêm da conscientização. À medida que você está consciente da proteção de dados, quando você vai entrar nesse ambiente virtual, você vai fazer a primeira coisa, saber o que está ao seu redor para que não seja apresentado nada. Então, nós podemos ver que, independente do trabalho a ser executado, a empresa precisa ter uma cautela muito grande em relação à proteção desses dados. E toda essa cautela, ela tem que estar muito bem discriminada, muito bem detalhada na política de privacidade. Então, a empresa tem o gerenciamento de dados, ela fez toda a implantação, ela tem toda a questão da segurança da informação, ela vai colocar isso dentro da sua política de privacidade, ela vai conscientizar todos os dias, sabe, com a frequência que for necessária, o seu trabalhador, ela vai colher a sua assinatura, não só no termo de privacidade, mas em todos os treinamentos. Gente, os treinamentos são importantíssimos. Ninguém passa a cuidar, a proteger dados só porque recebeu uma palestra. É uma cultura, é uma conscientização, isso é todo dia. Isso, o pessoal do RH, por isso que a gente fala que o RH ele vai trabalhar dobrado, muitas vezes, no próprio RH, um dos funcionários do RH acaba sendo eleito como encarregado dos dados. Está certo ou está errado? É que hoje a gente não vai discutir isso. Mas muitas empresas estão umas promovendo e outras o acúmulo de função. Estou como alguém do RH, trabalhando também como encarregado de dados. Então, a relação de trabalho, ela move muitos dados. O setor de RH, ele acaba centralizando todos os dados dos seus colaboradores e a obrigação de promover os treinamentos. Independente de que nós tenhamos treinamentos específicos no setor de vendas, no setor de compras, no setor financeiro, fatalmente, esses treinamentos vão vir do próprio RH. Ainda que, única e exclusivamente, para elaboração de atas e elaboração de documentos probatórios por uma eventual fiscalização. Então, vamos dizer, a empresa constitui um comitê para instalação, a adequação da LGPD com um membro de cada setor. Cada setor é responsável, o seu encarregado é responsável pelos dados pela implantação de dados junto com as pessoas competentes dentro do seu setor. Mas sempre será o RH que irá estar participando de tudo isso. Não tem como o RH ficar excluído desses treinamentos. Então, a relação de trabalho no todo, independente do setor, todo trabalhador, desde o porteiro até o diretor-geral, está sujeito à Lei de Proteção de Dados. Como titular de dados, como dono dos dados que estão sendo utilizados na empresa, mas também responsável, como um membro da empresa, a cuidar, a preservar esses dados. Então, o trabalho de conscientização, ele é muito grande dentro da empresa. É um trabalho remoto, os cuidados são dobrados, não tem como fugir disso. Os trabalhos serão bem mais delicados, mas toda a preparação do trabalhador que está no trabalho remoto, ela é diferenciada por conta da vulnerabilidade desses dados. E aonde a gente vai chegar? Na responsabilidade civil do empregador. Não podemos esquecer que o empregador, ele é o controlador dos dados. E como a própria lei define, o controlador, ele determina
o que fazer com aqueles dados, é ele que vai definir as finalidades, é ele que vai definir as bases de cálculo, e é ele, sim, que será responsável por qualquer violação, seja ela por agentes externos, pelos hackers, ou por agentes internos, por problemas pelos seus próprios colaboradores que causaram essa violação. Um exemplo simples, e-mail mandado errado. Gente, é muito comum você receber, não era para você, era para fulano. Tá, já houve a violação de dados. Uma informação errada no e-social, isso é uma violação de dados. Então, a coisa é bem mais delicada. E tudo isso, quem responde é o empregador na qualidade de controlador. Tá? Então, nós temos a questão administrativa, que eu volto a falar, que são as penalidades impostas pela autoridade nacional, e temos os processos judiciais, que serão movidos pelos próprios titulares. Gravidade dos dois? Gravidade nos dois casos. Nem sempre um vazamento de dados pode gerar danos. Não é porque a empresa teve seu vazamento de dados que ela vai ter que indenizar os titulares. Necessário que se prove o dano. Aqui, nesse caso, não se aplica a teoria objetiva, responsabilidade objetiva, diferente da lei de consumo. A LGPD, nas relações de consumo, em regra, se vai pela teoria objetiva, responsabilidade objetiva. Na questão trabalhista e nas demais questões, compete ao titular de dados fazer a prova de que sofreu esse dano. Então, não basta dizer que houve a violação, então eu quero ser indenizado. Eu tenho que fazer a prova de que a violação daquele dado me causou um dano. Se eu, por um acaso, tive uma coisa que acontece bastante, a gente que milita na Justiça do Trabalho vê muito isso. Uma informação errada na RAIS, eu não recebi o PIS. Uma violação que causou um prejuízo. Essa é uma prova. Esse é um exemplo de que o trabalhador foi prejudicado por conta de uma violação de dados ou por um dado incorreto, porque uma das obrigações da empresa também é manter os dados dos titulares corretos. Então, você pode ver que na relação de trabalho, a LGPD está presente em tudo. Tá? E aqui eu falo muito que assim, o descumprimento da LGPD não é só o problema administrativo. Às vezes, as penalidades impostas pela Lei de Proteção de Dados são pequenas, mas a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Bloqueio do tratamento dos dados, eliminação ou suspensão total ou parcial do funcionamento do banco de dados. Gente, já pensou se a empresa tem uma violação grave e ela fica impossibilitada ou tem eliminado todo o banco de dados dos seus funcionários por algum problema gravíssimo que foi causado? Não trabalha mais, né? Como é que eu vou conseguir retomar isso? Ou uma simples suspensão, um simples bloqueio. Então, mais do que a perda pecuniária, nós temos a questão dessa perda da eliminação e bloqueio dos dados. E, além disso, a gente tem a questão dos processos judiciais e as ações indenizatórias. Então, aqui a gente, concluindo, a necessidade da mudança de cultura e engajamento dos colaboradores. A LGPD não vai funcionar se não ocorrer a mudança de cultura na empresa. Isso é fato. Fazer a implantação de faz de conta, gente, não vai dar certo. Não basta criar uma política de privacidade e se ela não for cumprida por todos os membros da empresa. A gente vê isso muito no compliance, a gente está vendo isso também na LGPD. As empresas têm toda uma política de privacidade maravilhosa, um código de condutas maravilhosos, que estão na gaveta, que na prática não existem.
os prejuízos vão chegar se a gente não tiver cuidado com isso. Então, é importante a conscientização. Todo membro da empresa, seja ele em que grau de hierarquia se encontre, ele precisa ser consciente da importância dos dados pessoais. Os treinamentos são constantes, então nós precisamos, hoje, é uma mudança de mentalidade. Tá? Então, a conscientização ela vai passar a ser uma rotina da empresa até que isso passe a ser uma coisa natural. A curto prazo, eu acho que vai ser um pouco difícil, mas é uma situação que não existe mais volta. Por quê? Porque a tendência é global. Nós temos hoje o mundo inteiro se adequando à proteção de dados. A China já está se adequando, a Coreia está se adequando, a Rússia está se adequando. Então, às vezes, os Estados Unidos está adequando, relutou muito, relutou. Alguns estados já estão adequados, outros não, porque lá a legislação é diferente, são por estados, mas já estão se adequando. Por quê? Se não for assim, não vai as transações vão começar a ser impedidas. Eu não vou fazer negócio com você porque você não está adequado à proteção de dados. Eu não vou correr esse risco. Essa é uma tendência. Então, nós temos que conscientizar os nossos clientes, sejam eles os empregadores, sejam eles os empregados. Porque a lei do consumidor só começou a funcionar quando o consumidor começou a saber quais são os seus direitos. E a mesma coisa vai acontecer com a lei de proteção de dados. Os titulares de direito, né, os titulares de dados, que somos nós, pessoas naturais, uma vez conscientes dos nossos dados, nós não vamos ficar fornecendo o nosso CPF, o nosso RG, o nosso endereço, o nosso e-mail, para qualquer ligação que chega para a gente. Que isso é uma coisa normal. Nem vamos fornecer CPF para pegar desconto de remédio, que é a coisa mais comum que acontece, né? Então, e à medida que você tem consciência da proteção dos seus dados, você vai chegar para o seu empregador e vai falar, mas por que você quer esse dado? Qual a finalidade? Por que você quer saber o meu tipo sanguíneo? Qual a atividade, qual a legislação, qual a obrigação dentro da empresa que faz com que o empregado apresente o tipo sanguíneo dele? Nenhuma. Vai ter uma coleta para ajudar tal coisa. Então, é uma questão específica, onde vai haver um movimento específico com consentimento de quem vai fornecer o sangue ou qualquer outra informação. Caso contrário, tipo sanguíneo não é um dado que deva ser coletado pela empresa. Isso é só um exemplo. Então, vamos conscientizar o nosso cliente, seja ele quem for, seja ele empregador ou empregado, porque através dessa conscientização é que a gente vai conseguir moralizar todo esse padrão e vai fazer com que a LGPD realmente flua naturalmente dentro das nossas empresas e que a situação comece a ser mais transparente, as responsabilidades passem a ser realmente cumpridas, porque hoje as coisas não estão assim como deveriam, mas é uma questão da gente fortalecer essa conscientização, é a questão de nós, como operadores do direito, passar isso para os nossos clientes, de fazer esse caráter orientativo também parte de cada um de nós. Eu acho que como advogados, conhecedores dessa legislação, assim como de outras, é a nossa obrigação divulgar. Porque se a LGPD é uma questão de conscientização, é uma questão de uma nova cultura, nós seremos operadores dessa nova cultura. Seriam essas as informações que eu queria passar para vocês. E algumas, né, assim, uma questão que eu queria concluir é que, assim, é a orientação, é difundir o conhecimento e o treinamento de todos os empregados, de todos os empregadores da questão das regras da Lei de Proteção de Dados. Isso aqui
é a parte essencial do nosso trabalho, e a LGPD nas relações de trabalho, ela é exatamente isso, um caráter de conscientização, tanto do empregado como do empregador. E é isso que eu tenho para falar, gente. Assim, a questão de dúvidas, a gente está aqui para trocar informações, né? Todo mundo aqui, acho que a gente tem que... Aqui, acho que todos têm um conhecimento aí da LGPD e estamos para poder debater esse assunto. Eu gostaria de trocar informações com todos vocês. Oi, gente, estão me ouvindo? Vamos lá. Sim. Então, agora é o momento, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para a palestrante. Roseli, se você quiser fazer suas considerações finais a respeito, agradecer também já nessa oportunidade a palestrante pela palestra, que foi brilhante mesmo, bem esclarecedora. Então, vou abrir aí para as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta antes da Roseli fazer as considerações finais, fica à vontade, por gentileza. Quantas perguntas! Nossa! Acho que não tem pergunta, Rô, então pode passar para você, para suas considerações então, eu vou finais. falar assim, das duas, uma. Ou foi muito bom, ou foi muito ruim, que ninguém entendeu nada. Então, na verdade, Rosana, eu achei que foi muito explicativa, né? Foi muito autoexplicativa e os seus slides também explicavam bastante. Então, foi muito esclarecedor. Eu acho que por isso que não ficaram perguntas. É certo, obrigada. Realmente, Rosana, parabéns pela palestra, excelente, foi bastante didática. Você pontuou muito bem todos os detalhes da proteção de dados, né, da forma como deve ser feita. Então, eu só tenho que parabenizar o seu conteúdo, né? O que você nos trouxe nesse final de tarde, né? E olha, bastante participantes, eu fico muito feliz por isso. As pessoas os colegas estão se interessando por essa área, pelo conhecimento, e isso é muito importante. Então, mais uma vez, eu quero te parabenizar, agradecer principalmente por ter aceito o convite da nossa comissão, né? E agradecer também a diretoria da Ordem, na pessoa de Praia Grande, na pessoa da doutora Natália, nossa vice-presidente, pela confiança que sempre dedicou à minha pessoa e para presidir essa comissão. Essas são as minhas considerações e eu disponibilizei no chat um guia de LGPD para advogados, para os escritórios de advocacia. Ele foi elaborado pela OAB Campinas, pela Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Campinas, da qual eu integro como membro, e eu escrevi o capítulo justamente do período de retenção de dados, bastante bem discriminado, da previdenciário, da parte tributária, trabalhista, todos os períodos estão ali. É claro que não é um compêndio, não é um tratado, é apenas um guia, gente. Mas tem toda essa parte que a doutora Rosana esclareceu e toda essa parte de retenção de dados, tá? É público, tá? Pode disponibilizar para quem vocês quiserem, quem não conseguir obter aqui, baixar, entre em contato comigo, que eu disponibilizo também, tá? Então, é só isso que eu queria dizer. Mais uma vez, muito obrigada. E obrigado a todos, né, pelo comparecimento. Fico muito feliz. Eu só queria uma palavrinha, Roseli. Só uma parte. Eu queria agradecer aos colegas, agradecer você pelo convite e fazer um convite a todos vocês. LGPD, gente, ela vai fazer parte da nossa rotina. Então, vamos conscientizar nossos clientes, vamos mostrar para eles que
LGPD não é mais uma despesa, e sim um investimento na reputação da própria empresa, e que isso, eu digo a curto prazo, vai fazer uma diferença a nível de concorrência. Uma empresa que está adequada à LGPD, ela vai ter preferência em relação àquela que não tem. Então, vamos mostrar isso para o nosso cliente, vamos fazer essa conscientização, porque é só através dessa conscientização é que as coisas começam a evoluir, e não é aquela conversinha de que tem a multa. Vocês puderam ver que existem penalidades muito mais graves do que uma multa de 50 mil, que o empréstimo no banco não resolva, né? Mas uma perda de banco de dados, uma perda de credibilidade da empresa no mercado é muito mais grave do que 50 mil reais. E essa multa, vamos dizer, ela não existe dessa forma, ela é 2% do faturamento. Então, se a sua empresa é de pequeno porte, dificilmente ela vai chegar numa pena de 50 mil. Só que isso aí foi divulgado de uma forma que todo mundo você entra nas redes sociais, você só vê a multa de 50 mil. E não é assim que ela funciona. Então, vamos aproveitar, é uma questão também, é mais um nicho na advocacia. Então, acho que a gente agora tem que aproveitar esse momento de conscientizar e também aproveitar esse nicho no mercado. E vamos lembrar, né, Rosana, para os colegas que estão nos assistindo e que repassem isso, né, que multipliquem isso nas petições, gente, nas petições iniciais. Comecem a elaborar de uma forma, né, que já implementem a legislação, porque ela está aí, ela está para ser aplicada. Tanto advogado de empresa como de trabalhadores. Nós estávamos conversando antes de dar início à palestra, a questão de que hoje, quando você coloca no processo documentos, principalmente da área de saúde, gente, vamos tomar cautela. Peça sigilo com base na LGPD. Tá? São pequenos detalhes que, para o juiz, já também tem peso. Você, como profissional, já está à frente de muitos. Então, Roseli, inclusive fica essa dica aí para você providenciar uma palestra, que pode ser com a doutora Rosana ou quem você entender, num esclarecimento nesse sentido mesmo, de forma prática, como que a gente deve fazer isso na inicial, né? Porque a gente que não tem tanta noção da área, não tem ainda tanto afinco na área, às vezes não sabe de forma efetiva como que a gente deve colocar. Então, a doutora Rosana, por exemplo, mencionou, então isso é importante. Então, quando for juntar um documento de saúde, pedir, então, assim, por exemplo, na área trabalhista, principalmente, a gente saber de forma prática mesmo, olha, na petição inicial, você vai pedir, você não vai fazer o cabeçalho, estou chutando, tá? Porque eu não entendo nada, mas assim, você não vai colocar os dados no cabeçalho, você vai colocar o nome e vai falar que os demais dados não serão informados de forma, ou, enfim, porque serão expostos, enfim, orientações sobre como isso deve acontecer, porque eu acho que às vezes a gente acaba tendo dificuldade em saber como está sendo feito na prática, né? Então, doutora Natália, é assim, na inicial, faz parte da petição inicial, está na lei. Sim, está no CPC, exato. Não tem como omitir esses dados. Mas, no corpo da ação, por exemplo, você vai pedir uma estabilidade por doença profissional, uma estabilidade gestante, você vai pedir um dano moral, você vai fazer um parágrafo dizendo que aqueles documentos são apresentados de forma sigilosa, com base na LGPD, artigo tal, parágrafo tal. É basicamente isso. Sim. Não precisa fazer um grande parágrafo, bem objetivo. E quando você... Mas aí você só vai pedir o sigilo, então, mas vai expor a petição normal, do jeito que a gente faz sempre, né? Porque como é que eu vou omitir os fatos se eu tenho que expor os fatos, né? Não... Na petição inicial não tem como. Então, não tem como, né? E, por exemplo, em sede de audiência também não tem como. Mas o sigilo... Porque a petição inicial é legal,
Você está usando, fazendo um uso legal, tem a proteção legal, você pode expor. Mas o documento você não pode. Certo. O documento que você não pode expor. Não é, colega? Não, diga aí, Rosana, me ajuda aí. Então, o documento não pode ser exposto. A mesma Mas, coisa Rosana, e se eu fizer o cliente assinar um termo de ciência de que o documento será disponibilizado junto com a petição inicial, o que tornará ele... Aliás, ele torna ele público, né? Porque, eu vou dizer uma coisa, isso é uma cautela que você também, quando você faz o seu contrato com o seu cliente, você já deve constar no seu contrato de honorários a questão da LGPD, que os dados utilizados são para uso exclusivo da ação e tal. Por quê? Vamos supor que esses dados tenham outra finalidade. Eu não posso dar uma finalidade. Ele me entregou, vamos supor, a questão de doença ou a questão de um simples salário família. Ele me entregou a certidão de nascimento dos filhos. Isso vai ser usado para outra finalidade. Não, já no contrato, você já formaliza essa situação. Toda coleta de dados, gente, ela tem que ter uma finalidade. E também dizer, assim, no próprio contrato, aquilo que foi falado para o contrato de trabalho, do relação empregatícia, vale para a nossa. Quando eu faço um contrato de prestação de serviço, eu também tenho que colocar as cláusulas da LGPD nos termos de responsabilidade, a finalidade daquele documento, a forma do descarte, tudo isso vai ter que estar constando. Para prazo de duração desse documento na posse do advogado, a gente não pode esquecer que nós também estamos sujeitos à lei. O nosso escritório também tem que estar adequado à lei de proteção de dados. Perfeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, Rô, você está vendo como tem... parece que é simples, né? Mas, assim, tem uma série de detalhes que a gente tem que cuidar. Então, talvez, assim... uma palestra que seja mesmo destinado aos cuidados que o advogado tem que ter, de forma prática, aos cuidados que o advogado tem que ter desde a inicial até contratos, e colocando as cláusulas, sugestões de cláusulas, eventualmente, sabe? Enfim, infelizmente, né, Rosana, a gente que não estuda a área quer as coisas esmiuçadas, a gente quer facilitar, assim, né? Talvez o que você esteja falando seria uma palestra no sentido orientativo das cautelas do advogado perante a lei de proteção de dados. Exatamente, é exatamente isso, Rosana. E de forma prática também, assim, bem elucidativa, né? Então, como eu falei, às vezes até com sugestões de cláusulas, porque isso olha a coisa facilita, mais absurda, né? que eu acho que todo mundo aqui, infelizmente, deve passar, porque eu passo, por mais que eu brigue com o cliente, eu acabo recebendo documento pelo WhatsApp. Sim, sim. Gente, aí, quer lugar mais sensível do que o WhatsApp? Sim. Sim. Então, isso tem que ser evitado, mas é difícil colocar isso na cabeça do cliente, gente. Mas o próprio processo judicial, né? Porque ele tem uma acessibilidade livre, né? Então, você coloca os documentos lá, a pessoa puxa, né? Eu cansei de entrar em processo judicial para pegar dados de pessoas que eu precisava, né? Para uma execução, para uma coisa assim. Né? Então, como fazer, o que fazer, e no caso, assim, como a Rô falou, né? Então, assim, não, Nath, no caso da petição inicial, existe uma previsão legal. Então, esse tipo de esse insight, embora seja muito óbvio que esteja no CPC e todos nós deveríamos saber, às vezes a gente não faz esse link, né? Então, quem está estudando a área, talvez já saiba os detalhamentos de forma prática, o que pode ou não pode o advogado fazer e quais são as cautelas que o advogado deve tomar, como eu falei, de forma, inclusive, elucidativa, com sugestões de parágrafo e tudo mais. Então, mas uma coisa que o processo é público, então você vai informar isso para o cliente, que os dados são coletados, que eles serão utilizados no processo que é de conhecimento público. Quando você tem alguns processos que vão ficar restritos, você vai conseguir um segredo de justiça. Na justiça comum, nós temos toda a área de família, mas nós também podemos pedir, por exemplo, a gente tem a questão do assédio sexual, tem uma série de coisas que você consegue realmente um segredo de justiça. Outros, você vai ter que pedir segredo para o documento.
Sim. Seja em que Mas a área. exposição dos fatos vão estar ali, né? Então, A talvez exposição dos fatos como não vai ter, porque como é que você vai fazer uma não tem inicial? Aliás, é um como. requisito legal isso, né? E aí, A como a exposição doutora de fatos. falou, colocar isso no contrato, enfim, né? Já que hoje em dia a gente tem que ter essa preocupação ampla. Então, eu acho que fica aí uma sugestão que seria legal a gente ter uma palestra assim bem prática. Eu, pelo Realmente, menos, a ia ideia, a gostar sugestão é bastante. bastante válida. Doutora, eu quero parabenizar a senhora pela brilhante palestra, foi realmente muito interessante e muito prática. Como eu falei assim, eu estou fazendo aqui, eu estou pedindo em nome dos advogados um trabalho de preguiçosa mesmo, mas é que eu sei que a galera gosta de tudo esmiuçado, né? Em especial a galera agora do Google, que tudo pega modelo na internet, então os doutrinadores do direito já não existem mais tanto, né? Como na época de antigamente que você bolava parágrafo, hoje em dia você copia e cola parágrafo, né? E a realidade, e como o meu interesse como aqui representante da OAB é ajudar os advogados e facilitar, então eu dei essa sugestão bem sem vergonha mesmo, para poder ajudar a gente nesse sentido. E agradecer muito a doutora, foi brilhante a palestra. Obrigada, só tenho a agradecer. E convidar a Roseli para entregar, então, o certificado digital de participação da doutora na nossa palestra. Eu vou compartilhar a tela e depois eu quero todo mundo com a câmera aberta, com aquele sorrisão lindo, para a gente tirar uma foto. Tá bom? Combinado. Então tá bom. Vamos lá. Rô, quando você que posso compartilhar, Rô? Pode, estou pronta. Vamos lá. É que as duas é Rô, né? Fica para as duas. Vamos lá. Foi? Foi. Não foi. Não apareceu aqui, não. Tá aparecendo que você começou a compartilhar, mas agora sim. Agora sim. Ah, que susto, gente. Não me Que assusta. chique, que bonito. Obrigada. Então, muito bonito o certificado. Minha amiga, doutora Rosana de Almeida Coelho, em agradecimento à sua palestra, a sua gentileza de nos brindar com todo esse ensinamento, todo o seu conhecimento, eu lhe faço a entrega deste certificado pelo dia de hoje, para que ela fique sempre marcada no início das nossas outras tantas que virão. Com certeza, a gente está aqui para compartilhar conhecimento. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de poder compartilhar com vocês assim aquilo que eu venho estudando, assim, a Roseli que acompanha, a gente acaba trocando muita ideia. Então, eu só tenho que agradecer ao OAB Praia Grande, primeiro por convite da Roseli para participar dessa comissão e a oportunidade de estar aqui hoje falando da relação de trabalho com a LGPD, que quem me conhece sabe que eu trabalho há muito tempo com a área trabalhista, então é uma área que eu tenho me dedicado bastante e que eu realmente entendo que é uma das áreas mais delicadas dentro da empresa, que é o RH, e a relação de trabalho, ela movimenta um volume de dados muito grande e realmente é uma cautela que a gente vai ter que ter e passar isso para os nossos clientes, sejam eles empregados ou empregadores. Então, só tenho que agradecer e a presença de cada um de vocês. Obrigada, doutora, mais uma vez, obrigada. Eu quero pedir também, agradecer a presença de todos, pedir para quem estiver aí logado ainda, ligar a câmera para a gente tirar a nossa foto. Adriana, você dá aí o start e tira a foto quando for o momento, você é a nossa cameraman. Eu pego os piores momentos, né, gente? Então, todo mundo com um sorriso bonito, porque eu pego de olho fechado, entendeu? Então, eu vou contar até 3, vai todo mundo bonitão para a foto, tá bom? Tá bom. 1, 2, 3. Vamos ver, acho que foi, gente. Nath, eu vou te mandar pelo WhatsApp e ver se tá bom.
Obrigada. Gente, antes de encerrar, eu só vou dar para vocês aqui a programação da gente para esse mês, os próximos eventos. A gente tem amanhã, no dia 18/5, às 18 horas, aqui também na plataforma Zoom, Socioafetividade e Multiparentalidade, com a expositora doutora Vanessa Alfírio da Rocha, juíza da 2ª Vara da Família de São Vicente. Na quinta-feira, a gente vai ter uma palestra presencial, às 18 horas, na Casa da Advocacia, que é as alterações trabalhistas e as medidas provisórias, com o Léo Pórpora. Dia 30/5, ainda esse mês, do Ego ao Eco, com o expositor André Stauher, promovido pela Comissão de Direito Sistêmico. E dia 31 também desse mês ainda, a postura sistêmica na advocacia. Eu quero convidar a todos para comparecerem, são palestras com temas diversos e bem interessantes, e agradecer a presença, que hoje foi um sucesso aqui, viu, Rô? A presença em massa da galera. Parabéns, doutora. Obrigada. As Rôs agradecem. Tá bom, muito obrigada, meninas. Obrigada. Quem quiser pode sair, pode finalizar. Eu declaro encerrado aqui. Obrigada, gente. Boa noite. Gente, muito obrigada.